Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence, o melhor da vida ao seu lado. Olá, muito bom dia, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui na tela da TV Sim SBT. Hoje nós vamos conversar sobre o trabalho da Assembleia Legislativa, como esse trabalho influencia a vida de todos nós, moradores do Espírito Santo, capixabas ou não. É essa influência que a gente quer entender, inclusive com o trabalho parlamentar, que hoje, então, vai ser explicado com a presença do nosso convidado aqui, já no nosso estúdio, presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Marcelo Santos, conosco nessa edição de hoje. Aqui a gente cumprimenta, inclusive, para começar essa conversa. Muito bom dia, deputado. Bom dia, Fábio. Bom dia a todas as senhoras e os senhores aí que nos dão a oportunidade de entrar nas suas casas, no trabalho. Obrigado por estar participando desse programa tão bacana aqui e poder falar um pouco sobre o trabalho da Assembleia e da atividade parlamentar e a importância dela na vida das pessoas. Muito bem, até reconhecer, né, como que esse trabalho tem influência na nossa vivência, na área social, na área econômica, todos os avanços que a Assembleia então reúne no seu trabalho através do conjunto liderado pelo presidente Marcelo Santos. E até para entender também, deputado, sobre justamente como que esse trabalho tem sido visto fora do Espírito Santo. Acho que é bom a gente começar por aí, pela chancela de prêmios que são dados, inclusive, para a administração da Assembleia, mas, claro, para o trabalho de todos os deputados, né? Quais são esses pontos reunidos que acabam trazendo justamente esse ponto de reconhecimento do trabalho parlamentar do Espírito Santo? Bom, primeira missão que nós traçamos como objetivo foi colocar a Assembleia sendo reconhecida nacionalmente. Hoje nós somos a Assembleia mais transparente do Brasil. E isso não foi tarefa fácil. Para colocar uma Assembleia mais transparente do Brasil, é dizer para o cidadão que o que ele quiser saber do deputado e do que acontece na Assembleia, o que a gente faz, qual o custo de uma ação que é promovida dentro da Assembleia, todo cidadão tem o direito de saber. E na Assembleia do Espírito Santo, nós fizemos isso com a maior transparência possível. Recebemos o prêmio, nada mais, nada menos, reconhecido com esse título pela Atricom. Sabe o que é a Atricom? A Atricom é a Associação dos Tribunais de Contas no Brasil. O Tribunal de Contas é quem fiscaliza as contas do governo federal, da Câmara Federal, do Senado da República, dos governos estaduais, das prefeituras, das câmaras e das assembleias brasileiras. E nós recebemos esse título pela Atricom como a Assembleia mais transparente do Brasil e, mais ainda, o poder mais transparente do Espírito Santo. Primeiro, significa que nós estamos no caminho certo. Então, esse é um trabalho que eu lidero na Assembleia, mostrando para as pessoas a importância da transparência e o que isso gera de positivo na vida das pessoas, sabendo o que nós estamos fazendo e também o que nós podemos fazer. Mas o mais importante, Fábio, é quando o cidadão tem noção exata do papel de cada um. Quando o cidadão sabe qual é o papel do vereador e também o papel do prefeito, o papel do deputado estadual e o papel do governador, o papel do deputado federal, do senador da República e o papel do presidente do nosso país. Quando o cidadão tem noção exata desse papel, ele vai ter a noção exata do que é melhor para representá-lo. Quem vai ser o melhor vereador que vai representar ele, quem vai ser o melhor prefeito na escolha, quem vai ser o melhor governador, deputado estadual, senador, presidente da República, porque essa consciência que o cidadão tem que ter. A partir daí, ele vai ter a noção exata de como é importante o protagonismo da Assembleia, da Câmara Municipal e do Congresso Nacional na vida das pessoas, porque nós influenciamos diretamente na vida do cidadão, até porque nós somos uma casa plural. O governador, ele é o único cidadão eleito. Os demais ao lado dele são nomeados, são secretários que ele convida, que ele desconvida, que ele nomeia e exonera. Na Assembleia, nós temos um mandato que foi conquistado com voto popular, democrático. Nós somos eleitos representantes da sociedade. E é por ela e para ela que nós temos que trabalhar. Então, quando você escolhe mal, naturalmente você não vai ter o retorno daquilo que você sonhou, de que você queria melhorar a relação do executivo com o legislativo, transformando o seu sonho
em melhorar para a saúde, para a educação, para a segurança. Então, é importante que o cidadão conheça qual é o papel de cada um para que ele possa escolher melhor quem vai lhe representar em qualquer esfera de poder. E aí o poder tem que ser transparente. Se ele não for transparente, de nada vai adiantar as muitas coisas que ele pode fazer. A transparência é o ponto principal da atividade de um poder. Tem um ponto, se o senhor pensa que isso já é um legado da sua administração, porque impõe também que as legislaturas seguintes também trabalhem para manter ou até aprimorar esse trabalho agora reconhecido, né, deputado Marcelo? Com certeza. Imagine o que é você ter um novo presidente da Assembleia, seja um homem ou uma mulher, e ele não trabalhar para que você se mantenha como líder, por exemplo, em transparência. Você quer ocultar o quê? Então, no nosso caso, nós estamos expondo tudo aquilo que a gente faz, porque o que nós fazemos é com dinheiro público. Então, a transparência ela é fundamental na iniciativa privada, no poder público, nos setores todos da sociedade. A transparência tem que ser como ponta principal de uma atividade. Mas, além disso, é importante que a população conheça esse nosso trabalho. Além de você ter a transparência, nós temos atividades importantes que a gente pratica dentro da casa, que é o exercício pleno da atividade parlamentar. Nós somos legisladores ativos, nós fiscalizamos o executivo, nós elaboramos leis, nós apreciamos matérias que vêm de outros poderes. Eu estou falando do Judiciário, eu estou falando do Ministério Público, eu estou falando do Tribunal de Contas, Defensoria, do próprio governo do Estado. No ano passado, no mês de dezembro, nós aprovamos o maior orçamento da história do Espírito Santo. 30 bilhões de reais. Imagine isso quando eu cheguei na Assembleia, e tem um bocado de tempo, o orçamento não passava da casa dos 3,7 bilhões. Para fazer tudo e para todo mundo. Para os poderes, estou falando do Judiciário, Ministério Público e por aí vai, mas para 78 cidades e para o governo financiar saúde, educação, segurança, era quase nada, tanto que o Estado estava em greve. O servidor não recebia o seu salário, a educação estava 6 meses em greve, você via viatura sendo empurrada pelo policial porque não tinha combustível e viatura quebrada porque não tinha grana para poder pagar o conserto. Diferente daquele tempo que eu participei dele para essa mudança acontecer, hoje nós temos um orçamento vultuoso e nós fazemos questão de valorizar esse dinheiro que a gente arrecada, fruto de uma gestão moderna e que, compartilhada com os demais poderes, sob a liderança do governador Renato Casagrande e do vice-governador Ricardo Ferraço, nós temos um Estado hoje que é referência no país, que investe proporcionalmente em percentual, mais do que o governo federal e mais do que o Estado de São Paulo, que é um país dentro do Brasil. Mas tudo isso acontece porque a Assembleia Legislativa, que eu tenho a honra de presidir ao lado dos meus colegas deputados, garante estabilidade política e administrativa para que os poderes, as instituições e principalmente o governo do Estado possa fazer esse bocado de obras e ações e políticas públicas nas 78 cidades capixabas. Um ponto legal que é abordar, por exemplo, quem passa por aqui representando a iniciativa privada e, por vezes, investimentos, acaba batendo numa tecla muito importante que é a questão da governança. E, por vezes, o Poder Legislativo, aparece justamente como um pilar dessa governança, característica do Espírito Santo, para que, então, a gente atraia cada vez mais esse capital privado para desenvolver, por exemplo, áreas econômicas, independente da nossa região, seja metropolitana, norte, noroeste, sul, Caparaó. Essa questão da governança também fica muito clara para o senhor no exercício da presidência, deputado? Com certeza. Mas não era algo comum na relação institucional entre o legislativo e o executivo. Havia uma certa guerra onde os poderes não conversavam. E aí nós trabalhamos um bocado para que nós pudéssemos, mesmo tendo a nossa autonomia e nossa independência, mas a harmonia também seguisse na mesma linha. Então, a harmonia que nós temos hoje entre os poderes e o amadurecimento dos poderes e instituição é o nosso grande diferencial, por exemplo, do Estado brasileiro. Você vê estados aí maiores, com capacidade financeira populacional muito maior do que o Espírito Santo, mas os poderes não dialogam. Sim. E aí eles se enfrentam. E quem paga essa conta? O povo. Aqui no Espírito Santo, nós podemos divergir de uma instituição e de um poder, mas nós não permitimos que o povo pague essa conta. Essa divergência, ela é no campo das ideias, com muito respeito à opinião do outro. Então, nós garantimos, e aí eu tive a oportunidade de liderar, ainda não era presidente, eu era vice-presidente da Assembleia Legislativa, quando eu liderei um projeto de iniciativa nossa, com apoio
dos servidores de carreira e comissionados da casa, sem gastar R$1, de um projeto chamado Revisa Alice. Nós revisamos todas as normas inconstitucionais, em desuso, obsoletas, que geravam, por exemplo, custo para a iniciativa privada e não produziam resultado nenhum para a sociedade. O que nós chamamos, na época, de lixo legislativo. E nós acabamos com mais de 10 mil normas, colocamos ela fora do arcabouço jurídico, colocamos ela no lixo e nós garantimos com que o Espírito Santo pudesse ter a maior segurança jurídica dos demais estados da federação. Esse é o nosso diferencial. A gente trabalha de forma proativa para mostrar à população do Espírito Santo para que nós viemos. Qual é o papel do deputado? Qual é o papel da Assembleia? É justamente para isso. É claro que isso nem toda a população sabe, por isso que é importante nós estarmos aqui num programa bacana como esse, Fábio, para poder falar um bocado do nosso trabalho, que às vezes não é estampado numa página de jornal e muito menos numa rede televisiva. Então, o nosso trabalho lá é não aguardar o merecimento. Eu não quero que as pessoas me reconheçam pelo que eu faço. E sim, eu tenho que fazer aquilo para o qual eu fui colocado o meu nome à disposição. Se eu fui eleito deputado, eu tenho que trabalhar como deputado estadual. E esse é um papel de deputado estadual. E eu liderei esse processo na Assembleia. Nós somos a primeira Assembleia digital do país, mas não foi depois do Covid. Depois do Covid, todo mundo foi obrigado a se tornar digital. Sim. Foi em 2017, quando também na vice-presidência eu iniciei esse processo e nos tornamos referência no Brasil. E a própria casa, né, a própria Assembleia, agora também reúne, né, serviços para que a população tenha acesso até facilitado em relação a encontrar ali algo que, né, faça o exercício até da própria cidadania dessa população. Mas a gente vai conhecer isso mais depois do nosso intervalo. Também podemos falar, inclusive, de um projeto muito interessante que está ligado aí à agricultura familiar, mas também uma leitura política. A Assembleia Legislativa, como a gente tem 30 deputados, né, tem vozes ali que representam os diferentes campos da sociedade, como o próprio presidente falou. Esquerda e direita, como que elas convivem harmoniosamente numa casa? Vamos perguntar, mas depois do intervalo aqui do nosso Em Destaque, já já. De volta com o nosso programa Em Destaque, aqui na manhã da tela da TV Sim SBT. A gente agradece, claro, a sua audiência nos acompanhando hoje numa conversa sobre o trabalho da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, inclusive com o nosso convidado que já trouxe um primeiro bloco muito rico em explicações sobre esse trabalho legislativo que ele lidera, né, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Marcelo Santos, e outras iniciativas que a gente ainda vai conhecer nesse bloco, por isso já vamos seguindo, inclusive com uma pergunta que eu deixei ali antes do intervalo. Como que a Assembleia, né, justamente essa casa que tem representantes das nossas diferentes leituras, inclusive políticas presentes no Espírito Santo, trabalha e a gente considera, então, inclusive, um trabalho em harmonia? Porque esquerda e direita, a gente percebe que o espectro político, né, nos últimos tempos, tem tido muito embate. O trabalho liderado pelo presidente da casa, inclusive, pode até nos revelar um pouco mais como é que isso acontece na dinâmica interna ali entre os deputados. Então, o presidente Marcelo Santos, como é que é essa leitura para um momento, inclusive, que muitas pessoas se voltam ainda para a rixa, para a briga? Mas a Assembleia a gente percebe, como eu falei, harmonia, mas não quer dizer que seja realmente algo imposto, né? Com certeza. Eu tenho uma palavra que ela representa tudo isso: respeito. Se você respeitar a opinião do próximo, mesmo não concordando, você pode caminhar tranquilamente lado a lado com ele, divergindo. Então, na verdade, eu respeito os diferentes e as diferenças. Nós temos uma casa plural, composta por 30 parlamentares, mulheres e homens, que têm atuação diferente, de região diferente e com ideologia cravada no seu peito totalmente diferente. E todos nós temos que ter a nossa ideologia. E temos. Uns expressam mais, outros expressam menos, mas todos nós temos. O que não pode é o nosso viés ideológico ser maior do que os interesses da população do Espírito Santo. E é esse o grande diferencial da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, das demais assembleias e do Congresso Nacional, que volta e meia faz feio para o Estado brasileiro. Volta e meia nós não temos uma resposta que nós gostaríamos de ter do Congresso Nacional, como deveria acontecer, porque o debate maior é ideológico. E o debate ideológico, por mais que seja importante, mas ele não é o principal ingrediente.
Não é ele que mata a fome das dezenas de milhares de cidadãos que ainda vivem abaixo da linha da pobreza. Não é ele que faz o agro produzir e ampliar em uma escala muito maior a sua produção, nos mais diversos níveis de atuação. Não é ele que faz chegar o calçamento rural, a pavimentação Caminhos do Campo. Não é ele que construiu e está construindo o Hospital Geral de Cariacica, que fez a Leste-Oeste, que fez a ligação de Muniz Freire a Castelo. Não foi ele que fez a ciclovia da vida na Terceira Ponte. Fomos nós, capixabas, de coração, e nós de nascimento, assim como eu, e outros tantos que colaboram com o desenvolvimento do Espírito Santo. A ideologia é muito importante. Ela não nos fez pegar um Estado quebrado em 2002 e transformar nesse Estado pujante. Se o viés ideológico tivesse existido naquela época, com essa força que tem hoje, talvez nós não estivéssemos aqui discutindo essa vida próspera do nosso Estado. Então, fomos nós, capixabas, que nos despimos das nossas vaidades, arregaçamos as mangas e perguntamos ao Estado o que é que nós podemos fazer por você. E assim nós fizemos. E eu participei desde o início da reconstrução do Estado do Espírito Santo. Então, eu trato isso com a minha experiência de vida pública, que é respeitando a opinião do próximo, mesmo não concordando, mas também no diálogo, porque a minha verdade, a minha opinião não é absoluta. Eu posso dialogar com um colega deputado e ele ter o viés, por exemplo, diferente do meu, e eu nunca escondi a minha posição ideológica. Quando eu falo que eu sou centro-direita, muita gente confunde o centro como alguém que navega em todos os mares e não tem opinião. Eu tenho a minha opinião. Eu sou centro porque eu sou do diálogo. E sou direita porque eu sou conservador. Mas eu não sou extremista. O extremo, ele te fecha numa bolha. E na maioria dos extremos vem a arrogância e a prepotência. E o diferencial nosso lá na Assembleia é que nós temos posições extremas, de centro, seja de direita ou de esquerda, e quando se trata do desenvolvimento econômico e social, a gente afasta de lado as nossas ideologias e trabalhamos em prol do Espírito Santo. Essa Assembleia, que comemora 190 anos, é a Assembleia que mais entregou para a população do Espírito Santo de todos os tempos. Tendo um governador de centro-esquerda e uma Assembleia com uma posição muito mais centro-direita, ela navega independente da posição do governo. Diferente do Congresso Nacional, que recebeu recentemente, Fábio, um projeto que chama-se o SUS da Segurança Pública, que é o Sistema Único de Segurança Pública, que vem do governo federal. E eu ouvi, assisti, vendo na rede social, vendo no YouTube, assistindo a TV Câmara, a TV Senado, senadores e deputados dizendo que jamais apreciariam uma matéria como essa ou votariam numa matéria como essa porque ela saiu de um partido que é liderado pelo presidente da República de esquerda. Ora, qual é o papel do Congresso Nacional? Não é legislar, não é corrigir distorções, não é apresentar emenda, não é votar a favor ou contrário. Ele tem que exercer o seu pleno papel, independente de quem mandou a matéria para o Congresso Nacional. A população do Espírito Santo e do Brasil não quer saber se o presidente é de esquerda ou de direita e mandou uma matéria de segurança pública para tratar, por exemplo, de política de segurança pública de fronteira. Por onde entram as drogas que são navegadas aqui, entregues aqui no Espírito Santo? Ela entrou por onde? Então nós temos que ter uma política de segurança de fronteira. E o Congresso Nacional não pode cruzar os braços. Se a legislação que foi encaminhada pelo governo federal não é boa, chame os governadores dos estados, o secretário de Segurança dos estados, converse com ele, aprimore o projeto e devolva para a nação brasileira um projeto de segurança pública que vise garantir de fato, como eu disse agora há pouco, a nossa proteção das nossas fronteiras, dos nossos aeroportos, dos nossos terminais aquaviários, dos nossos portos. Fazer uma política que faça realmente atender a segurança pública necessária, fortalecendo as polícias, as forças de segurança dos estados. Essa é a oportunidade que o Congresso Nacional tem, mas ele cruza os braços para colocar meramente o viés ideológico. E quem vai pagar essa conta? A população. Se esse projeto não for debatido com a seriedade que deve ter, sem misturar ideologia, nós podemos ter um projeto pior do que chegou. Então, esse é o nosso diferencial. Nós não misturamos a nossa ideologia. Por mais que algumas matérias tenham um conceito ideológico interno nela, a gente converge para não contaminá-la, mas sim para produzir um resultado para a população. É assim que eu navego e agradeço aos meus colegas deputados que me deram a oportunidade, pela primeira vez na história dos 190 anos da Assembleia, de ter uma reeleição por unanimidade.
Nunca ninguém se elegeu por unanimidade. Fruto do respeito que eu tenho por eles e eles que me deram a confiança para continuar liderando essa casa. Tão plural. Que bom. E plural que a gente consegue, né, avançar em conjunto, né, do Estado todo com as suas riquezas. E essas riquezas também traduzem, às vezes, diferenças, né? Para isso que então, a gente tem esse trabalho legislativo tão importante representado aqui pelo presidente da Assembleia, Marcelo Santos, conosco hoje. E aí, presidente, para a gente até aproveitar o tempo que nós temos, né, citei que também tem um projeto muito legal dessa área, né, da agricultura familiar. Que além da gente pensar que a agricultura familiar, então, pode estar aí pensando, né, no desenvolvimento apenas alimentar ou numa entrega alimentar, é desenvolvimento social também. Então, por isso que a gente pode avançar ainda mais. Que projetos estamos tratando, então? Esse é um projeto muito bacana, né, que eu tive a oportunidade de iniciar na Assembleia e de liderar, mas com parceria. Eu entendo que com parceria você consegue avançar muito, fazer mais e fazer melhor. Então nós elaboramos esse projeto, buscamos a parceria com o governo do Estado, que é quem aporta o recurso, buscamos a parceria com a ADERES, que é quem distribui esse recurso para as associações, junto com as prefeituras municipais e com outros atores importantes, né? E nós fizemos inicialmente com 20 prefeituras, hoje estamos com 27, queremos chegar a 78. O que significa o arranjo produtivo? É uma forma de nós levarmos conhecimento para o homem e para a mulher do campo da agricultura familiar, que é a maior força de potencial da agricultura dentro do nosso estado. O maior número de propriedades não são de propriedades maiores que produzem em larga escala. São propriedades menores, que no conjunto da soma de todas elas, produzem muito mais. E elas produzem um alimento mais saudável. Mas é ela que coloca o alimento nas nossas mesas. Então, o nosso objetivo é capacitá-los ainda mais, levando conhecimento, para que eles possam produzir, como eu disse, mais e melhor e com menos. Eu cito como destaque, né, a cultura que nós temos aqui prioritária no Espírito Santo, que é o café, mas temos a pimenta, temos o cacau, temos o mamão, temos outras atividades. Mas o café se destaca. Aproveitando, inclusive, esse momento onde uma saca de café ultrapassa a casa dos R$2.000. Estou falando de café Conilon, que antes não tinha esse valor agregado. Era o Arábica. Então, hoje o Arábica está numa ascendente muito grande, o Conilon também. E nós temos prêmios do nosso Arábica e do nosso Conilon, um dos melhores cafés do Brasil. Então, isso é muito bacana. Então, nós estamos levando para o homem e para a mulher do campo, da agricultura familiar principalmente, conhecimento. Mas além do conhecimento, a gente leva uma condição muito bacana que é diversificação, para ele não ficar dependente de uma única cultura, ter a condição, observando ali a região, o solo, clima, que ele possa potencializar ainda mais sua pequena propriedade, diversificando, além do café, o cacau, o maracujá, a pimenta, o gengibre. Então, o gengibre ele produz muito numa região e talvez em outra não. Então, a gente leva esse conhecimento do que pode melhor se adaptar para, ao diversificar, ele não ficar dependente de uma única cultura que pode sofrer com as intempéries do clima um problema e prejudicar a sua lavoura e comprometer a sua receita. Tendo a diversificação, ele consegue suprir, por exemplo, uma necessidade como essa. Mas não é só isso. Além do conhecimento, diversificação, a gente também leva um modelo de como constituir as associações e como fazer a certificação das pequenas agroindústrias e para quem vender. E aí entra o Sebrae, entra o Sindibares, ou seja, e além de tudo, uma outra coisa importante é a preservação das nossas nascentes. Então tem uma questão ambiental também no meio. Então tudo isso é muito bacana, porque nós já temos nesse projeto que vai completar agora, são 2 anos, nós já temos frutos sendo colhidos e comercializados. Temos o resultado disso. Mas temos uma outra coisa muito legal na Assembleia. Porque a Assembleia não é só uma casa, como eu disse, que fiscaliza o Executivo e apresenta as leis. Não. A Assembleia ela é protagonista de um bocado de coisa. É uma Assembleia Cidadã, ganhou o Prêmio Nacional, que é o projeto Arranjo Produtivo. Mas nós também estamos fazendo uma coisa inédita, que é a capacitação de jovens. Nós temos uma escola de formação política e de gestão e eu tive a oportunidade de fazer a aula inaugural com mais de 700 alunos jovens do nosso estado. Foi uma aula na sede da Assembleia e agora ela trabalha de forma regional. Para quê? Para que um jovem possa ter noção da importância do papel do legislativo, em todas as esferas de poder, no município, no estado e na União, mas também de gestão. Como é que uma prefeitura pode fazer uma gestão
moderna, eficiente e fazer as entregas que são necessárias. E o conhecimento desse jovem e o estímulo para que eles possam também participar da política. Eu não estou dizendo diretamente sendo candidatos ou não, mas também estimulando eles a se colocarem como uma possibilidade disso, mas também participarem como atores importantes na cobrança, na fiscalização, de como é que vota, qual é o direito seu de votar, o que você pode fazer, o que um candidato pode fazer, qual é o papel de cada um. Então, essa escola de formação política e de gestão é muito legal, principalmente para jovens que estão desestimulados da política por conta de uma criminalização que é feita por um setor da imprensa, não por toda. Diferente daqui, que nos dá a oportunidade de falar um bocado. Porque por conta de 1, 2, 3, 4 maus políticos, toda uma classe de política paga o preço por conta deles. É da mesma forma como na categoria da medicina. Por conta de um médico, todos os médicos são corruptos ou não têm noção do que estão fazendo. Por conta de um advogado, todos os advogados estão equivocados. Por conta de um engenheiro que não acompanhou a obra caiu. Toda classe de engenheiros não tem capacidade técnica. Na política não pode ser diferente. Por conta de uns poucos, muitos pagam. E eu quero dizer que eu faço parte da boa política, que não brinca com o sonho das pessoas. Meu velho pai, que não está aqui no meio, me ensinou: nunca brinque com o sonho das pessoas. E brincar com o sonho das pessoas na política é ela te pedir um calçamento, sabendo que ela precisa de dignidade, de não calçar o sapato e vestir uma sacola no supermercado que tem lama, que tem poeira. De garantir dignidade, de ter um atendimento de saúde, porque ela não tem dinheiro para pagar uma consulta. E ela precisa de um atendimento público de qualidade, não diferente do privado. Então, eu não brinco com o sonho das pessoas. Eu trabalho porque eu, definitivamente, quando cheguei na política, eu não vim ao mundo a passeio na política para brincar com o sonho das pessoas. Eu vim para prestar um bom serviço. E quando eu entender que eu não estou produzindo mais, eu deixarei a política para que outros possam assumir o meu lugar e fazer um trabalho muito melhor. Bem, aproveitando o tempo que nós temos, então, para encerrar, presidente, né? Começamos a conversa falando de transparência, o senhor acabou de falar de trabalho, tem prestação de contas para acontecer também, né? Isso aí, eu queria aproveitar e convidar você, seja da Grande Vitória, seja do extremo norte, extremo sul, quero convidar todos os cidadãos para a nossa prestação de contas. É a 22ª prestação de contas. Eu faço ela anualmente e faço mais vezes dentro do ano. Eu começo ela na Grande Vitória, vai ser no dia 31, sábado agora, às 8h30, nas Pomires, que é a Associação da Polícia, ao lado do hospital, do HPM, Hospital da Polícia Militar. É uma forma que eu tenho de mostrar para as pessoas o que eu estou fazendo, o que eu pretendo fazer, quais foram as entregas que nós fizemos para a população do Espírito Santo, para todas as áreas e para todos os municípios. Porque eu entendo que prestar contas não é meramente um ato formal de que eu cumpri uma tabela, é mostrar de fato o que nós fizemos diante do compromisso que nós tivemos no processo da eleição e a população renovou o nosso contrato. Eu já estou na vida pública um bom tempo e esse tempo foi me amadurecendo, aprimorando o meu conhecimento e eu faço questão de me atualizar. E aí, ao lado da minha equipe, ao lado dos nossos colaboradores, dos nossos parceiros, eu faço questão de prestar contas, entregando para eles aquilo que nós fizemos e desafios que eu não consegui realizar. Então, eu queria convidar você, no dia 31, agora, sábado, às 8h30 da manhã, nas Pomires, ao lado do HPM, ali em Bento Ferreira. Eu vou fazer minha prestação de contas, ela é objetiva, pode ter certeza que não é aquele negócio que você vai dormir, é objetiva, é rápida, e eu quero entregar um material que eu produzi, já é a 22ª edição de prestação de contas, desde quando eu cheguei na Assembleia, mostrando o trabalho que você me contratou como deputado estadual e como presidente da Assembleia para poder fazer e garantir o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Que bom. E justamente quando tem essa apresentação, tem justamente o acompanhamento da população e aí a gente tem essa evolução toda que também foi parte dessa conversa. Presidente, muito obrigado aqui por ter vindo ao nosso estúdio em destaque para essa entrevista. Eu que agradeço e me coloco à disposição sempre. A Assembleia Legislativa podem contar porque ela é um poder que está ao lado do povo para trabalhar por você e para você. E nós daqui agradecemos também a sua audiência, então, com esse conteúdo hoje, nessa manhã, saindo muito mais informado e com esse conhecimento mais apurado, graças à presença de Marcelo Santos conosco hoje. E o agradecimento, claro, à sua audiência, para voltar no nosso próximo programa. Até lá! Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado.